No vídeo de hoje eu quero conversar sobre um livro que para mim é simplesmente inesquecível. E o porquê um livro que desperta amor e ódio é um dos meus favoritos. Estou falando do livro Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. É um livro que divide opiniões, que tem personagens odiosos, mas quando nós mergulhamos fundo nesta narrativa aqui, nós percebemos que tem muito mais do que um romance trágico. Tem uma verdadeira jornada espiritual, mesmo que cheia de erros, quedas, sombras. E é por isso que eu decidi trazer este vídeo com abordagem diferente, uma leitura com um olhar cristão, daqueles que nos faz refletir sobre o amor, o perdão, o orgulho, a vingança, a misericórdia de Deus. A primeira vez que eu li foi nessa ediçãozinha aqui, eu acho que é da Círculo do Livro, tá até meio apagado aqui. Eu comprei no sebo, faz tempo, é do Círculo do Livro, faz bastante tempo. Eu simplesmente devorei este livro, eu li, sabe, assim, muito rápido, porque é uma narrativa que prende bastante a gente. O livro tá bem judiadinho mesmo, mas eu tenho muito carinho por esta edição aqui. E o ano passado eu reli nesta edição aqui da Zahar, e aqui eu me obriguei a ler mais devagar, fazer uma leitura mais atenta, prestando mais atenção nos detalhes, e eu fiquei mais encantada ainda com a narrativa. Este livro aqui não é um livro que agrada no sentido comum, é um livro que desperta muitos sentimentos. Se você olhar simplesmente para a camada superficial da história, você vai encontrar um monte de personagens odiosos. E sim, pode não parecer, mas este livro fala de Deus, ou melhor dizendo, da ausência de Deus. Bom, a autora do livro, Emily Brontë, ou Emily Brontë, como eu falo, nasceu em 1818, ela morreu muito jovem, ela morreu aos 30 anos de idade. O Morro dos Ventos Uivantes é o único romance da autora. Ela escreveu outro livro também, um livro de poesias, O Vento da Noite. Vou deixar a capa dele aqui. Eu já li também há alguns anos, é nessa mesma pegada sombria aqui de O Morro dos Ventos Uivantes. Ela viveu praticamente reclusa, de modo casto, em uma casa paroquial com o pai pastor e suas irmãs. A mãe dela morreu muito cedo, ela teve convivência também com o irmão, que também faleceu cedo, e com as irmãs Charlotte Brontë e Anne Brontë, uma família de muito talento, mas que infelizmente morreram cedo. Emily então viveu neste ambiente silencioso, cheio de livros e de espiritualidade. Ela era cristã e isso transparece nos dilemas morais dos personagens. Embora muitos vejam o livro como sombrio e até anticristão, eu diria o contrário. É uma denúncia do que acontece quando Deus é deixado de lado e como ele continua agindo mesmo no silêncio. Isso aqui nos surpreende, como uma moça reclusa, tão jovem, escreveu um romance tão intenso. Como pode uma filha de clérigo escrever um livro de tal natureza? Talvez por isso ela e suas irmãs optaram por usarem pseudônimos masculinos na publicação dos seus livros também. Tanto o Morro dos Ventos Uivantes quanto os livros de suas irmãs são livros intensos, profundos, que trazem críticas. E este livro chega a ser tenebroso. Eu fiquei pensando também como foi para elas escreverem e publicar esses livros, sendo elas filhas de pastor. Falando um pouco da narrativa, boa parte do livro é narrado pela governanta Nelly Dean, que testemunha os acontecimentos ao longo do ano e está contando isso ao senhor Lockwood, que também é narrador da história. Então, em O Morro dos Ventos Uivantes, nós temos dois narradores. A história começa aqui quando o Sr. Lockwood, um novo inquilino da granja, Thrushcross Grange, vai visitar o seu senhorio, o Heathcliff, que vive em uma casa próxima chamada Morro dos Ventos Uivantes, Hawtherry Heights. Ele encontra um ambiente estranho, pessoas mal-humoradas, uma atmosfera pesada. E curioso com o passado daquela família, o Sr. Lockwood pede à governanta Nelly que conte a história. Então ela começa a contar a história aqui para ele, e a história se passa em duas casas isoladas em uma área rural no interior da Inglaterra, a granja e o Morro dos Ventos Uivantes. E Nelly começa a contar os acontecimentos passados, desde quando o Sr. Earnshaw, que era o dono do Morro dos Ventos Uivantes, trouxe para casa um menino órfão chamado Heathcliff. Não se sabe ao certo a origem deste menino, a senhora Earnshaw não gosta muito dele, mas falece pouco tempo depois da chegada dele, e ele é criado junto com os filhos, o Hindley e a Catherine. Catherine e Heathcliff se tornam muito próximos, mas Hindley não gosta da presença do menino. Desde criança ele tinha uma aversão por Heathcliff, e depois da morte do pai, quando eles crescem, ele passa a tratar Heathcliff como um criado. Com o tempo, Catherine acaba se apaixonando por Heathcliff,
mas escolhe se casar com Edgar Linton, um jovem rico e refinado que mora na granja. Heathcliff, magoado e revoltado, desaparece por alguns anos, e quando volta está rico e cheio de rancor. E o seu desejo e propósito de vida é se vingar de todos aqueles que o humilharam e que o separaram de Catherine. Heathcliff começa sua vingança, mas não atingindo somente aqueles que o humilharam. Ele se casa com Isabella, irmã de Edgar Linton, somente para causar sofrimento. Ele também manipula o filho de Hindley e a filha de Catherine. Esses já fazem parte da segunda geração. Ele tenta tomar posse de todas as propriedades, ele quer que todos estejam em suas mãos. A obsessão e o amor doentio entre Heathcliff e Catherine marcam toda a narrativa. E mesmo depois da morte de Catherine, Heathcliff continua sendo atormentado pela lembrança dela. A relação entre os dois não é um amor virtuoso, é algo possessivo, marcado por orgulho, pela inveja, pelo desejo de controle. Catherine ama Heathcliff, mas escolhe se casar com um homem rico para manter o status. E Heathcliff, um homem ferido, transforma essa dor em rancor e passa a agir com maldade, buscando se vingar de todos aqueles que o feriram. Ele se torna um homem amargo, cruel, manipulador, vingativo. Ele usa o sofrimento como arma, ele destrói lares. Ele brinca com o sentimento dos outros, tudo isso movido por um desejo insaciável de vingança. Ele poderia ter escolhido bem, mas ele resolveu alimentar o ódio e fazer o mal. E Catherine, por sua vez, também colhe as consequências das suas escolhas orgulhosas. Seu egoísmo, a sua imaturidade, a sua incapacidade de amar com generosidade acabam causando dor a si mesma e aos que a cercam. E o mais triste é que as consequências de suas ações não param neles. Seus filhos, seus sobrinhos, todos ao redor acabam sofrendo por erros que não cometeram. É uma história sobre a alma humana, sobre o que acontece quando deixamos o orgulho, a mágoa e o desejo de vingança dominarem o coração. É um livro sombrio, sim, mas profundamente verdadeiro. Ele mostra o que acontece quando o amor se desvia do bem. Quando nós lemos aqui O Morro dos Ventos Uivantes, nós enxergamos o que acontece quando nós nos desviamos dos caminhos de Deus. Quando o orgulho fala mais alto que o perdão, quando guardamos mágoa ao invés de misericórdia, tudo à nossa volta é destruído, a começar por nós mesmos. Mas o livro aqui também mostra que existe esperança, mesmo quando o mal parece dominar, há espaço para mudança, para reconstrução. Deus pode transformar os corações, curar feridas, mesmo que isso leve tempo e exige humildade. Isso nos mostra que Deus pode transformar até a pior história em caminho de conversão. É uma história de geração, uma história que passa de pai para filho. Aqui nós vemos as consequências de escolhas erradas. Eles erram gravemente, os erros têm consequências sérias e o mal se propaga por gerações. Os inocentes se tornam perversos, destruindo a inocência dos outros. A falta de virtudes e de consciência os tornam amargos e cruéis. A obra tem um clima melancólico, sombrio. A ambientação aqui dos pântanos, ventos, casas isoladas é quase que um reflexo do estado interior dos personagens. E isso aqui não afasta o leitor, muito pelo contrário, o atrai, porque a literatura é capaz de espelhar as nossas próprias feridas. A beleza da literatura nos faz enxergar o mal, o sofrimento, o pecado de olhos abertos, para depois buscarmos redenção, conversão. Tem muita gente que enxerga este livro aqui como um amor romântico, principalmente quando a Catherine diz, eu sou Heathcliff. Isso até pode parecer romântico, mas é uma idolatria perigosa. Ela coloca um homem no centro da sua identidade quando só Deus é capaz de ocupar esse lugar. É o erro de muita gente hoje em dia achar que algo ou alguém vai te completar, mas só Deus nos completa. Gente, eu tô sempre citando este livro aqui do Joseph Pearce, e aqui na página 114 ele fala sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes. E ele fala principalmente dessa idolatria aqui da Catherine por Heathcliff. Ele diz assim, ó, na página 114, ele não é simplesmente um ídolo, é o Deus de Catherine. Ela não somente o idolatra, mas está possuída por ele. Esta dimensão demoníaca não escapou a Chesterton, que escreveu que o fracasso de Heathcliff como homem é tão catastrófico quanto o seu sucesso como demônio. O demoníaco é sugerido, ademais, pelo fato de que as palavras de Catherine, eu sou Heathcliff, ecoam as de Satã de Milton. Ele está se referindo ao paraíso perdido. Sou eu mesmo o inferno. Como Satã, ela é exilada do céu, porque qualquer lugar até o céu seria para ela uma vastidão desconhecida, a qual não teria a sensação de pertencer se Heathcliff não estivesse lá. Ela preferiria estar no inferno com ele do que no céu sem ele. Nada a separa do amor a seu Deus, nem mesmo o amor do próprio Deus.
Tem um trecho aqui que em uma conversa com a Nelly, Cat diz que seria infeliz no céu. E Nelly responde a ela que ela não está apta a estar lá, porque os pecadores seriam infelizes no céu. E o que permeia tudo isso aqui, todo esse ódio, é que é a ausência de perdão. Eles não estão dispostos a perdoarem. Heathcliff é o retrato fiel do homem que não perdoa. E o resultado disso é que ele mesmo se consome. Quando a gente toma esses sentimentos ruins para nós, né, a vingança, o ódio, a alma apodrece. Heathcliff destrói os outros, mas ele se destrói junto. E isso é uma lição fortíssima. Ele vive o inferno interior. Sem falar disso diretamente, a obra sugere que sua alma está em tormento. Isso me lembrou de algo, né? O inferno começa aqui quando nós nos afastamos de Deus. Assim como o céu também começa aqui quando nós estamos dispostos, abertos à graça de Deus. O próprio vento constante no morro, né, aqueles ventos que chegam a uivar, simboliza o tormento de uma alma sem paz. No início e no final do livro, há sugestões de manifestações espirituais. Um personagem tem a impressão de ver ou sentir um espírito que vaga pela propriedade, uma alma que não encontrou descanso. Isso contribui para o clima sombrio da obra, mas nos leva a uma reflexão importante. Emily Brontë usa elementos sobrenaturais para representar a inquietação da alma não arrependida, marcada por rancor, orgulho, pecado, ausência de Deus. O vagar, né, dos espíritos aqui quer dizer que eles não encontraram paz, eles estão em tormento, eles não tiveram reconciliação com Deus. E se esses personagens fossem reais, provavelmente eles estariam em sofrimento. Isso reforça a urgência da confissão, do perdão, da misericórdia, da conversão enquanto estamos vivos. Conforme a gente vai lendo aqui, parece que não tem esperança, né? Você vai terminando o livro aqui e aquele caos todo acontecendo, parece que não tem esperança, mas tem sim. É uma obra completa, existe o amor redentor ali no final, existe graça em meio ao caos. Existe um amor aqui que perdoa, que se humilha. É um amor mais maduro, mais paciente, um amor que não fere, um amor que não cobra. O completo oposto do amor entre Heathcliff e Catherine. Isso sim se aproxima de um amor cristão. E onde há amor, há esperança. E é por isso que O Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros favoritos. Ele é o retrato de paixões humanas. Poucos livros mostram tão bem a intensidade dos sentimentos humanos como este daqui. A dor, os ciúmes, o orgulho ferido, a vingança. É como se a gente estivesse vendo um retrato, um espelho da alma sem Deus. Isso nos faz refletir muito sobre o quanto as paixões, quando não são domadas pela graça, viram prisão. O livro ensina sobre as consequências do pecado quando se deixam dominar pelos desejos. Um orgulho mal resolvido aqui, uma escolha mal feita ali, e de repente temos uma geração inteira ferida. Nossas escolhas erradas, quando não tratadas, continuam fazendo sofrer aqueles que vêm depois. Apesar de tudo isso aqui, a história tem luz. A segunda geração traz uma chance de recomeço. É como se Deus estivesse dizendo, né? Vocês erraram feio, mas eu posso escrever uma nova história com os filhos de vocês. É o Deus que restaura aquilo que a gente destrói. Este livro retrata o que acontece quando se ama errado. O amor vira posse, destruição, mas também mostra a redenção. Então tem os erros, os pecados, quando você faz escolhas erradas, quando você não aceita a fé, quando você não aceita o perdão, mas por outro lado também mostra a redenção. E na releitura ficou nítido que os personagens, principalmente o Heathcliff, têm sede de eternidade, ele só não sabe onde buscar. E ele acaba buscando em lugares errados, né? Ele se deixa dominar pelo ódio e vai se destruindo aos poucos. Então é por isso que O Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros favoritos, não porque ele seja bonitinho, mas porque ele é verdadeiro. Ele mostra a profundidade da alma humana e mostra também o caos que nós somos capazes de produzir quando nos afastamos de Deus. E para mim ele se torna um livro completo porque ao mesmo tempo que ele mostra a consequência do pecado, dos erros, das escolhas mal feitas de uma forma brutal, ele mostra também que há esperança mesmo quando tudo parece arruinado, mesmo quando tudo parece perdido. Deus vem e mostra que é possível redimir, restaurar. Então se você já leu este livro aqui, me conta o que você acha dessa história, e se você não leu, leia, porque vale muitíssimo a pena. Então é isso, eu queria ter um vídeo só para este livro aqui, e o porquê ele é um dos meus livros favoritos. O link do livro da Amazon, da minha lista de desejos, das editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto, está na descrição deste vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, me siga lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!